Olá, eu sou muito feliz e agradecida pela grande oportunidade de estar participando desse congresso incrível. Eu sou Andréa Correia, eu sou terapeuta vibracional, naturopata também, e eu venho aqui trazer para o nosso dia de hoje, vivenciar junto, porque tudo é energia, então eu acredito muito que todos que estão aqui conectados, nós estamos vibrando na mesma energia, né? Tudo é energia. Então, nós trabalhamos aqui, eu estudo a psicologia, eu estudo a psicanálise, mas eu trago comigo aí uma grande bagagem de 32 anos de experiência com gestão, liderança e desenvolvimento de pessoas. Quando eu trabalhei lá no mundo corporativo, CLT, antes de realizar a minha transição de carreira de gerente de loja para terapeuta. Então eu trago aqui clientes que vieram lá do meu círculo, né, de vivência social e veio junto comigo nessa jornada. Então hoje eu atuo dentro do espaço terapêutico Equilíbrios. Nós atuamos com roda de sessões em grupo de mulheres, né, onde que a gente trabalha o resgate do nosso poder pessoal, né? A gente vem aí de uma jornada de muito preconceito e ainda existe, né? Ainda existe muito preconceito com as mulheres, de tentarem diminuir o nosso poder, e aqui nós trabalhamos essa energia e é o que eu vim trazer hoje da importância para esse nosso congresso, a importância do sagrado feminino, do poder pessoal, junto com os arquétipos, através dos arquétipos e das terapias naturais, para buscar retomar o nosso equilíbrio emocional. E aí eu vou falar aqui um pouquinho sobre, fique aqui comigo, eu vou falar um pouquinho sobre as terapias, eu vou falar um pouquinho sobre os nossos grupos e no final nós vamos realizar uma prática, vamos experienciar aqui ao vivo e a cores, aqui nesse momento, essa energia, né? Então, assim, quando a gente fala de sagrado feminino, eu lembro que quando eu estava ali no regime CLT, eu trabalhava, eu era gestora de loja. Então, aquela ânsia de querer bater aquela meta, eu me sufocava, né? E assim, ó, gente, eu gosto tanto, tá? Eu não tô aqui falando mal, não, porque eu gosto muito. Aquele mundo ali, naquele corre-corre, pra mim era gratificante demais. Era 2, 3 celulares, né? E aí a gente, como mulher, mãe, né, esposa, filha, dona de casa, ainda trabalhar no mundo corporativo, era um corre-corre tremendo. Até hoje, eu digo assim, que às vezes as pessoas falam assim, estamos lutando pela escala 6x1, mas quando a gente vem pro empreendedorismo, quando a gente abre a nossa própria empresa, quando a gente trabalha através do nosso propósito, a gente trabalha 7x7, né? A gente trabalha direto, é o tempo inteiro. Então, lá naquele momento em que nós vivenciamos todo esse corre-corre, que muitos que podem estar aqui me ouvindo estejam passando por esse cenário, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Talvez é aí mesmo que é para você crescer na tua carreira, se aposentar e ser feliz. O importante é que a gente possa se unir aqui e entender a realidade da energia, que tudo é energia. Então, se você tá, essa vida que você tá hoje, que você vive hoje, é reflexo da tua energia, do que você vibra. E nós vamos falar aqui da importância sobre isso, das terapias naturais, para dentro do sagrado feminino, através dos arquétipos, para que a gente possa ter esse equilíbrio emocional, né? Porque quando a gente fala de equilíbrio, que a gente fala de terapia, e isso a gente fala nos grupos, né? A gente tem os nossos grupos de mulheres, tanto nos atendimentos à distância, quanto também no presencial, e até nas nossas vivências naturais, que nós chamamos do banho de floresta, onde nós trabalhamos as terapias num grupo maior, presencial, mas nós falamos muito sobre a importância de vibrar. Então, antes da gente mergulhar no sagrado feminino, antes
da gente mergulhar nos arquétipos, nós vamos falar aqui sobre o que a gente vibra, né? E assim, pode ser que muitos já ouviram falar, porque eu tô falando aqui com terapeutas como eu também, né? Que trazem também sua bagagem, seu conhecimento, mas nunca é demais quando a gente fala algo que é o nosso essencial, é a nossa base, é o nosso chão, e que infelizmente tem muita gente aí que ainda não se despertou e não atentou para isso. Então, quando a gente fala de vibracional, de energia, a gente fala das nossas áreas, né? Onde nós constituímos aqui a nossa frequência vibracional, que é a nossa mente, que é o nosso coraçãozinho, nosso chakra cardíaco, que é também as nossas mãos, nossas atitudes, nossos pés, nosso comportamento, nossos passos, a nossa fé, o que a gente acredita e o que a gente vive. Então, muitas vezes, assim, acontece, lá quando eu trabalhava em regime CLT, então eu trabalhava, eu liderava grupo de mulheres e eu atendia como cliente mulheres também, plus size, mulheres incríveis que viviam de alguma forma a força, né, de ter que lidar com o preconceito diariamente, né, por não ter aquele corpo perfeito, o ditado como perfeito na sociedade. Então, trazer o amor próprio, né, trazer a segurança, a confiança, o respeito era fundamental ali dentro daqueles atendimentos. Só que quando eu estava ali, eu também vivenciava isso, eu também sou plus size, eu também vivenciava os preconceitos. E aí eu enxerguei que eu poderia contribuir muito mais com aquelas pessoas do que somente estar ali. Claro que uma experiência de compra, né, comprar um look perfeito, maquiagem, ajeitar o cabelo, empoderar aquela mulher para aquela ocasião é um encantamento, é uma magia. Mas a gente poderia dar muito mais. Então, percebi que eu poderia dar muito mais, contribuir muito mais, principalmente comigo mesma. Então, tive uma jornada de autoconhecimento comigo mesma, onde eu resgatei muita coisa dentro das terapias, gatilhos, medos, bloqueios, crenças que estavam lá, ó, enterrado e que eu achava que eu já tinha superado e eu não tinha superado. E foram através das terapias naturais, dos arquétipos, que eu consegui me encontrar, me fazer esse processo de autoconhecimento. E aí, quando eu vi que as coisas começaram a ter a transformação e a mudança na minha vida, é que eu entendi que eu poderia estudar, me aperfeiçoar, aprimorar e ajudar outras mulheres assim como eu. Mulheres que nós não somos nenhum alecrim dourado, nós somos mulheres de carne e osso, que trabalha, que sustenta a casa, que tem filho para criar, né? Às vezes quando eu ia no hospital levar a minha filha, né, e eu tenho as terapias dentro da vida da minha filha, que desde os 6 meses até os 6 anos, ela se internava 2, 3 vezes no ano por conta da bronquiolite e crises respiratórias, e dentro das terapias naturais eu pude tratar ela também. Eu não só me tratei, como eu tratei ela também. Eu fui terapeuta de mim, terapeuta dela, e eu tratei ela, e hoje ela já está há 4 anos sem internações. Ela tem crises leves, mas ela não tem internações, graças a Deus. Então, eu vi dentro das terapias naturais o quanto que transformou a minha vida e a vida da minha filha. E aí eu vi o quanto que era importante trazer para as outras mulheres, né, que acabam se desdobrando em todos os sentidos, querendo agarrar todas as oportunidades, esquecendo de si próprio, né, esquecendo de se cuidar.
né, de ter o equilíbrio emocional. E aí, quando eu trabalhei e eu estudei, eu trabalhava em mim e estudava, eu buscava profissionais para me ajudar e eu estudava para me formar uma terapeuta e realizar minha transição de carreira. Então, hoje, ao longo aí dos nossos 5 anos, dentro dos nossos atendimentos das terapias, nós percebemos a importância de ter o equilíbrio emocional, né? E o equilíbrio emocional, para que a gente possa, porque assim, quando a gente pensa em mente, né, tudo é energia. Então, se a gente pensa algo negativo, a gente constrói algo negativo. Lembra que eu falei sobre a vida que nós temos hoje, ela é reflexo do que a gente vibra? Então, dentro do sagrado feminino, são as mesmas situações. Eu demorei muito para entender no corre-corre do trabalho, entender que nós somos mulheres cíclicas, né? E muitas vezes achava besteira respeitar o ciclo lunar, né? Então, muitas vezes eu insistia numa lua minguante. Eu estou aqui realizando essa conexão com vocês dentro de uma lua negra minguante. Então, é quando o nosso ciclo, né? O nosso ciclo, ele se fecha, ele se encerra com muito poder. É quando a gente precisa eliminar, exterminar, destruir, descriar todas as energias, todas as situações, todos os ambientes que nos trazem algum mal para a nossa vida, né? Então, quando eu comecei a entender o sagrado feminino, que nós somos cíclicas, que nós precisamos, né, resgatar essa nossa essência, eu busquei através dos arquétipos, né, que os arquétipos, eles são padrões de comportamentos que já existem. Nós somos natureza, tudo é vivo, né? Tudo se constrói. Então, a gente tem o nosso magnetismo. E aí, quando eu entendi que através dos arquétipos, né, que é um padrão de comportamento, nós poderíamos trazer para dentro das terapias naturais, seja com meditação, seja com mentalização, seja com práticas vivenciais, né, dos banhos da floresta, seja de qual forma for, até dentro os arquétipos, dentro da radiestesia, dentro do reiki, a gente conseguia trabalhar junto com o sagrado feminino as demais terapias e incluímos os arquétipos, os padrões de comportamentos, porque muitas vezes uma mulher que é mãe, que é dona de casa e que ainda trabalha fora, né, tem para conseguir explorar o teu autoconhecimento, trabalhar o teu padrão mental, né? E aí nós temos os arquétipos que ajudam no campo mental. Muitas vezes o pensamento negativo, o famoso orar e vigiar, né? O pensamento negativo que acaba atraindo. Quantas vezes você pensou assim: ai, hoje eu não posso me atrasar porque senão minha chefe vai descobrir, né? Quem trabalha de CLT. Ou até mesmo assim, eu não vou sair agora porque eu morro de ser assaltada. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, então tem muito essa questão, medo do assalto, né? Então, aí a gente pensa e aí a coisa acontece, porque tá no nosso mental. Então, tudo é energia e quando tá o nosso mental vibrando no negativo, nós atraímos o negativo. E aí, quando a gente pensa, nós passamos para o nosso sentimento e a nossa emoção. A gente sente, a gente pensou, acreditou, falou, jogou para o universo atendeu, a gente sentiu, passou na nossa tela mental aquela situação e aí a nossa atitude, nosso comportamento vira negativo também. E através dos arquétipos, porque tudo nosso tem um lado luz e um lado sombra, né? Inclusive nós, os arquétipos também. Então a gente consegue identificar até quais são os arquétipos que nós estamos trabalhando na sombra, para que a gente possa resgatar e trabalhar também na luz, né? Então,
a gente ter esse equilíbrio, né? Nós termos esse equilíbrio do campo mental com emocional, campo matéria e espiritual, tudo é energia. E aí a gente precisa alinhar isso para ter um equilíbrio emocional. Muitas vezes a gente quer empreender e aí monta, tá com dinheiro para investir, tem o conhecimento para aplicar, aí quer empreender e abrir o seu negócio. Sendo que lá no teu mental, você pode ter um pensamento negativo, às vezes você vivenciou situações dos seus pais de falência na hora de empreender, né? Ou às vezes no teu campo emocional, você tem um medo, tem um bloqueio que te trava, que você se culpa, se julga, se compara. E aí, isso daqui que você pensa e que você tem de sentimento de emoção, acaba bloqueando que as coisas aconteçam. E aí as pessoas vêm e falam assim, mas dá para fazer porque você estudou e você se desenvolveu e você se certificou. Isso acontece até para quem se forma, né? Faz a faculdade, se forma e não consegue trabalhar no que ama, no que gosta, porque precisa trabalhar a sua frequência vibracional. Tudo é energia, tudo é o que a gente vibra. E aí a gente precisa estar tudo bem conectado. E a chave disso, para esse equilíbrio acontecer, o nosso equilíbrio emocional, porque se nós temos aqui os nossos 3 chakras principais para cima, né? A gente tem aqui o nosso laríngeo, o nosso frontal, o nosso coronário, nosso chakra cardíaco, plexo solar, umbilical, o básico, né? E aí a gente trabalha o nosso centro. O nosso centro é o chakra cardíaco. E é dele que vem o nosso equilíbrio emocional, tanto físico, corpo físico, né? Como também o nosso campo vibracional. Então, a chave para que a gente atinja o nosso poder pessoal e consiga materializar, né? Além de investir no nosso conhecimento, além de ter o investimento para abrir um negócio ou ir atrás dos nossos projetos, nossos sonhos, nossas metas, o que for, se não tiver esse equilíbrio emocional aqui dentro, esse poder pessoal aqui equilibrado e alinhado, como que a gente pode alinhar dentro dos arquétipos? Os arquétipos, eles trabalham com, né, os padrões de comportamentos. Qual é o padrão de comportamento que a gente precisa ter agora para o equilíbrio emocional, para empreender nesse momento, para atingir, alcançar aquele projeto, né? E aí, quando a gente alinha o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa emoção, a nossa fala, porque a fala, as palavras são decretos, são afirmações. Isso a gente trabalha muito junto com os arquétipos aqui, com as afirmações, os decretos, as ativações quânticas também, né? Só que quando a gente fala sem sentir, não adianta. Então precisa trazer, quando você fala, você está decretando, você ouve, aí a tua mente recebe, passa para o seu coração e você faz sentir, mas não basta. Aí você precisa agora interagir na tua tela mental, como se fosse a tela desse celular, a tela desse computador. Você vai trazer para tua mente, visualizar aquilo dali sendo realizado. E aí quando você tem, né, a tua mão para fazer, porque tudo pede a ação, um movimento, né? Então, fazer e os teus pés para construir e seguir teu caminho, alinhado com o teu corpo, mente, alma e espírito, as coisas começam a fluir naturalmente, traz uma fluidez para a sua vida, né? Muitas vezes a gente acaba insistindo, batendo, aquele caminho até é o nosso, mas enquanto a gente não resolver as nossas questões internas, e não alinhar
essa metodologia, que esse processo que eu trouxe aqui pra gente hoje, a gente não consegue deixar fluir. E a gente pode sim utilizar muito através das terapias naturais e dos arquétipos para a gente conseguir ir resgatando, mas não basta só uma vez, não é da noite pro dia. É um processo, é uma jornada e cada um vive a sua jornada e o seu processo. Assim como eu vivi o meu, assim como a minha filha viveu o dela, com 10 anos ela já viveu e já construiu ali, né, a jornada junto com as terapias na vida dela, transformou a vida dela e vem transformando e melhorando a cada dia, assim como construiu na minha, assim como as mulheres dos nossos grupos, das nossas rodas, das sessões, das nossas vivências e até aquelas mulheres lá que vivenciaram lá plus size incríveis, que tinham que ter força todos os dias para combater o preconceito, que vieram junto com a gente nessa jornada de autoconhecimento e que hoje já tem vários depoimentos dela lá nas nossas redes sociais. Me sigam lá, Andréa Correia, e você vai ver Spaco Equilíbrios também, e você vai ver a quantidade de depoimentos delas que vieram junto e também transformaram essa frequência com as terapias naturais e os arquétipos. Então, o primeiro passo é a gente descobrir qual é o padrão, qual o arquétipo que pode ajudar, o que a gente precisa eliminar e o que a gente precisa manter para ter essa frequência vibracional que eu falei e compartilhei aqui com vocês, né? Que para muitos já pode ser até óbvio, mas é como o nosso ditado, né? Único, é a nossa chave mestra, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala de arquétipo, a chave mestra, se você tá aí agora, eu te convido nesse momento a pegar o desenhozinho de uma chave mestra. Deixa eu ver se eu tenho aqui dentro do... Aqui, ó, já tá aqui na minha frente. Você pega uma chave mestra. Se você hoje falar assim, mas Andréia, eu não sei. Eu não sei porque as coisas não andam. Uma hora tá no alto, outra hora tá no baixo. Uma hora eu invisto e não consigo ter o retorno, né? Eu não sei o que acontece. Eu tô dentro das terapias naturais, mas eu não sei. Eu preciso, eu tô com uma dificuldade. Ó, a chave mestra, você ativando o arquétipo da chave na tua vida, já aconteceu comigo, gente. Tudo que eu falo, tantas terapias que eu já me formei, que eu já me especializei, é o que eu já vivenciei. Eu primeiro vivenciei, eu primeiro trabalhei em mim, depois eu estudei, me certifiquei e hoje ajudo outras mulheres. O arquétipo da chave, em 3 dias eu tive uma solução de uma grande mudança de vida na minha vida. Então, se você ativa, você coloca ali, ó, a chavezinha, né? Você visualiza ela na tua tela. Lembra? Tudo nós conseguimos pela nossa mente, a nossa energia. Então, a nossa mente é como a tela do computador, é a tela do celular. Você mentaliza essa imagem na tela, na tua tela mental, e você ativa ela. Eu ativo o arquétipo da chave para me ajudar a encontrar uma solução para tal situação. Depois você vai largar, vai fazer seus afazeres, vai meter a mão na massa, construir, fazer o que tem que ser feito. Você terá as respostas. O arquétipo da chave vai trazer uma solução para ti. Eu lembro que em 3 dias eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu nem passava pela minha cabeça que pudesse me ajudar naquele momento. E a pessoa me indicou: Andréia, ó, tô passando aqui, lembrei de você, tô te indicando aqui um local para você residir, para você conseguir trabalhar, para você conseguir viver com a tua família. E aí a gente construiu e tudo aconteceu muito rápido, porque aí o universo ajuda, né? O universo ajuda também, a gente ajuda. É a tríade, né? É o universo, o terapeuta e nós, né? Nós, pessoas, clientes, né? Como queira falar. Então, essa é a tríade, né? É o processo, é um conjunto, todos mexem
se mexem, dá um movimento vibracional para que as coisas aconteçam. Seja aplicando junto com a aromaterapia, com a cromoterapia, né, com os banhos, com elixires, né, banhos de ervas, escaldapés dentro do sagrado feminino, né, que aí quando nós conseguimos alinhar qual é o ponto focal a ser trabalhado e quais são os arquétipos, aí vem a meditação e a medicina do animal de poder dos arquétipos, né? Então tem muitas ferramentas através dos arquétipos para que a gente possa trabalhar dentro das terapias naturais para atingir e alcançar o nosso equilíbrio emocional na nossa vida, né? Então, sobre isso, eu trago aqui um exemplo que é a energia, a medicina, a meditação do sapo. Esse daqui é um outro arquétipo que eu trouxe e que vem transformando minha vida, a vida da minha filha e a vida de várias mulheres que participam dos nossos grupos, das nossas sessões, que participam dos nossos banhos de floresta, né? O sapo parece simples, né? Mas o sapo, dentro das terapias naturais, ele traz a meditação como influência para o equilíbrio emocional muito forte. E principalmente dentro do sagrado feminino, quando a gente também trabalha com os nossos ciclos lunares, né? Que aí na lua crescente, o que a gente quer expandir, o que a gente quer crescer no nosso campo emocional, para o nosso equilíbrio, na lua minguante, que é a que nós estamos trabalhando agora na lua negra, o que a gente quer deixar ir, tirar da nossa energia, né? Então o sapo, ele tem muito isso, ele faz uma limpeza emocional na nossa meditação, uma limpeza emocional, porque o sapo, o ovinho dele é jogado ali na água, né? No elemento água, que trata as nossas emoções no campo vibracional, né? Sendo que o sapo, quando cresce um pouquinho, ele dá um salto para o campo material, que é o elemento terra. Ele sai da água para a terra. Então, ele nos ensina a trabalhar o lado emocional e o lado material, né? Que é trazendo equilíbrio emocional para que a gente possa materializar nosso sonho, nossa vida, nossos projetos, né? E ajudar as outras mulheres também. O sapo, ele tem uma visão ampla no escuro. E aí, quando a gente olha para essa visão ampla dele no escuro, a gente pode olhar ele ajuda a trabalhar as nossas próprias sombras, como ele ajuda também a gente enxergar a sombra do outro, da outra, né, da outra mulher que esteja ali pedindo a ajuda, ou até mesmo de quem nos cerca, na nossa vida mesmo, no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, né? O sapo, ele usa da língua dele grande, né, para caça, que é o que nós aqui, terapeutas ou não terapeutas, nós precisamos da comunicação, nós somos seres, nós viemos aqui para nos relacionar. E ele ensina, inclusive, a gente conquistar os nossos ideais através da nossa comunicação, do nosso chakra laríngeo, né, do que a gente quer. Ele traz a magia, o encantamento nas palavras, né? Então, por exemplo, tem clientes que chegam até a gente para fazer a prática da meditação do sapo antes de entrar para uma reunião importante, né? Onde que precisa fazer, como agora, uma palestra, né? Onde precisa mostrar os seus resultados. Eu, quando era gerente de loja, nós tínhamos as reuniões mensais para tratar os resultados, né? O que deu certo, deu lucro, o que deu prejuízo, como é que nós fechamos o mês,
dentro da nossa administração ali, dentro da empresa, da nossa loja, da nossa equipe, qual é o plano de ação. E o sapo ajuda muito nesse momento de construção, de encantar, de trazer a magia, como as palavras, na comunicação. Fora isso, o sapo também ajuda na limpeza do campo emocional, né? Assim como na lua minguante, de limpar o nosso campo emocional, entender, vem aquela palavrinha, na hora da meditação vem aquela palavrinha, né? E aí, aqui nessa energia do nosso encontro é vulnerabilidade, né? Então, no mundo em que eu vim ali de uma jornada de uma gerente de loja especializada, plus size, onde mulheres incríveis precisavam combater todos os dias, diariamente, seja externo, interno, dentro da própria família, o preconceito de não ter o corpo padrão, né? Fora que já vinha já com as crenças, os medos, os bloqueios, traumas com familiares, na árvore genealógica, né, combatendo ali as crenças, os medos, aqueles ditados, famosos ditados. O sapo vem e ajuda a limpar tudo isso, toda essa energia. O sapo ajuda a limpar até quando você tem votos de vidas passadas, algo ali, uma maldição que jogaram seus antepassados sobre alguma questão, o sapo vem. E o sapo fala muito também sobre a prosperidade e a abundância em todas as áreas da vida, né? Ele traz essa sorte, o equilíbrio da emoção com a razão para não agir na impulsividade, né? Ter ali os 4 passos da nossa prosperidade, né? O sapo ajuda a gente a dar o salto daquele problema. Se você está vivendo hoje numa escassez financeira, e aí o sapo na medicina, ele te ajuda a dar um salto daquela situação, sair daquele cenário, daquela pessoa, daquele ambiente, daquele conflito e sair da escassez, porque muitas vezes tá no trauma, tá no medo, tá no bloqueio. Às vezes pode até ser algo espiritual travando, sim, mas muitas vezes, 80% da minha vivência como terapeuta, eu vejo o campo emocional, tanto em mim como mulher, dentro do sagrado feminino, como também das clientes, das nossas rodas, das nossas vivências naturais, como as terapias, os banhos de florestas, né, na radiestesia, no reiki. Eu vejo esse 80% sendo do campo emocional, que acaba bloqueando a vida financeira. Para que a gente possa conquistar os 4 pilares da vida, da educação financeira, que é saber ganhar, fazer o dinheiro, o sapo ajuda a gente a dar esse salto e ter o equilíbrio do emocional com o material. Quando a gente fala também do gastar dinheiro, o sapo ajuda a equilibrar o emocional para gastar o dinheiro certo, no momento certo, né? Sem impulsividade. E aí o sapo também, com a medicina dele, junto com as terapias naturais, ele também faz o processo da gente entender e administrar o nosso dinheiro, né? O fazer, o gastar, o poupar, mas não como um avarento. Poupar com um equilíbrio emocional. Entende que todos esses pilares daqui, da prosperidade, da abundância, todas as áreas da nossa vida, passa pelo equilíbrio emocional? E aí vem o investir, né? Investir, não investir em questões de pensar, eu vou passar por algo, por uma emergência, eu vou passar mal, eu vou precisar desse dinheiro, mas investir em multiplicar o seu dinheiro, a sua prosperidade, a abundância, através da medicina do sapo, do arquétipo do sapo ativado na gente, a gente pode construir essa frequência, o equilíbrio emocional. Mas não é da noite para o dia, é um trabalho diário, dentro das sessões, do acompanhamento, precisa realmente ver qual é o arquétipo que vai ser trabalhado, né? Então, geralmente, nós atuamos no início ali do mês para os nossos grupos, né, que já são fixos, mensais, que nós atuamos tanto com profissionais
empresa, mulheres dentro da mesma empresa, grupos dentro de empresa, como nós atuamos também com mulheres dentro de templos religiosos, né, médiuns que trabalham com a gente do sagrado feminino para atingir o teu poder pessoal, o equilíbrio emocional através das terapias naturais e dos arquétipos. E também as mulheres líderes dentro das escolas, as professoras, nós também trabalhamos com elas, né? Então, hoje nós estamos aqui dando exemplo do sapo, mas os arquétipos são muitos. E aí nós precisamos mapear. E aí primeiro nós trabalhamos e entendemos a energia. Depois da energia nós mapeamos essa frequência, quais são os arquétipos e quais as terapias, quais ferramentas que nós vamos utilizar e onde nós vamos agir. E aí nós construímos isso com foco no equilíbrio emocional, né? Então eu vou te convidar agora para a gente realizar uma prática. Você pegue seu copinho com água. Pegue seu copinho com água. Tire sua sandália, seu sapato, coloque seus pés descalços no chão. Tô tirando aqui o meu. Descruza pernas e braços. Você vai passar uma mão na outra e vai jogar. E aí você vai perceber agora nesse momento. De tudo que a Andréia falou aqui, o que é mais importante? Qual é a minha prioridade agora? Será que é o poder da palavra, da comunicação? Será que é uma limpeza no campo emocional? Será que é uma limpeza espiritual? Será que é o equilíbrio da emoção com a matéria, a razão, elemento água e terra? Será que é eliminar pensamentos negativos? Será que é eliminar bloqueios, medos, traumas? Será que é o que eu falo? Muitas vezes a gente quer uma coisa, a gente fala, ou a gente fala e não acredita naquilo, ou às vezes a gente fala o que a gente não quer falar, só para encaixar naquele lugar, né? E como veio na nossa energia vulnerabilidade, é a gente resgatar a nossa autenticidade, ser quem a gente é, sem medo de julgamento, né? O que mais acontece dentro dos nossos atendimentos é o medo, a culpa, a autocrítica, o julgamento, medo do julgamento e o auto-julgamento. A comparação, isso tudo bloqueia também, isso tudo são elementos da escassez em todas as áreas da nossa vida. E os arquétipos nos ajudam a construir. Então você vai agora definir o que você quer, uma limpeza emocional, é um equilíbrio entre o teu emocional e a tua razão, é o teu encantamento das palavras que você está precisando agora nesse momento. Você vai pegar aqui, ó, 3 golinhos de água. Eu vou falar, eu vou explicar para vocês. Vocês vão estar aí com os 3 golinhos de água dentro da boca de vocês. Vocês vão visualizar esse arquétipo do sapo aqui no terceiro olho de vocês. Vocês vão inspirar e respirar tudo pelo nariz, tá? Que a boca tá fechada com 3 golinhos de água. Vai dar batidinhas no terceiro olho e vai decretar: eu ativo o arquétipo, a medicina, a meditação do animal de poder, o arquétipo sapo. Aí você vai falar: para equilibrar minhas emoções, para limpar minha emoção, para equilibrar minha emoção com a razão, para encantar com palavras e dar uma boa reunião, fazer uma boa entrevista, ter um bom relacionamento amoroso, ter aquela famosa DR, com os meus filhos, com os meus pais, com a minha família, com os meus amigos. Você vai decretar aqui.
Nisso que você, ainda com os 3 golinhos de água, você vai vibrar nessa água a cura, o tratamento, a terapia. Você vai vibrar, você tá colocando aqui na tua tela mental esse problema já resolvido. Se for uma boa reunião, já visualiza a sua reunião sendo um sucesso. E você vai trazer aqui, vai vibrar isso, precisa fazer o som, porque é o som que dá fluidez na tua água. Água é elixir da vida, gente. É um remédio que a gente pode enviar até a distância, né? Vocês sabem disso. Antigamente, em vários livros que eu já li, fala sobre os povos indígenas, né? Que eles trabalhavam com as terapias naturais lá, né? E eles cuspiam essa água do arquétipo do sapo, eles usavam essa medicina, essa meditação, eles cuspiam essa água nos chakras das pessoas deitadas na palha, né? Aqui você vai fazer o contrário, como você vai se autocuidar, ter esse autocuidado contigo, você vai agora engolir esses 3, já mentalizando esse problema resolvido. Engole e já visualiza essa limpeza dentro de ti. E você pode deixar o arquétipo do sapo aí junto contigo o tempo necessário, até você entender que você conseguiu, porque vai ser transformado, e aí isso você pode desativar essa energia logo depois, tá? Essa daqui é uma prática que vai te trazer, até quando você quiser fazer essa reunião importante, você pode ativar essa água, já visualizando você encantando aquelas pessoas, passando naquela entrevista, tendo bons resultados dentro daquela reunião, da tua apresentação, e aí você engole e vai para tua reunião, tá? Então aqui eu trouxe um pouquinho da prática dentro do sagrado feminino, dos nossos tratamentos, junto com os ciclos lunares, respeitando os ciclos lunares, né? Para resgatar o nosso poder pessoal, o nosso equilíbrio emocional através das terapias naturais e através dos arquétipos, né? Ó, quem gostou aqui do conteúdo, quem tá entendendo um pouco mais sobre a nossa frequência, a nossa energia, gostou, fez sentido para você? Comente aí, fale comigo, eu estou disponível, aí eu já dei minhas redes sociais, canal do YouTube, inclusive dentro do meu podcast Andréa Correia, do Espaço Equilíbrios, nós trabalhamos todas as meditações, as visualizações de cura, de tratamento lá também, né? Então lá já tem várias dicas gratuitas para você já entrar nessa energia, tá bom? Olha, toda a honra e toda a glória, muito feliz de participar. Muito obrigada por essa grande oportunidade de estar aqui junto com pessoas incríveis dentro desse congresso incrível. Te espero lá nas minhas redes sociais, canal do YouTube, o Instagram e o podcast também, Andréa Correia, Espaço Equilíbrios. Beijo de luz.